Boa noite. Boa noite. Eita, que dia intenso, maravilhoso, abençoado. Hoje é o primeiro dia de Método CIS. Oi, minha amiga. Amiga, você não vai acreditar. Gente, eu tô passada. Você acredita que tá tendo Método CIS em Patos de Minas? Chocada. Eu não sabia se não teria falado, comentado, convidado, indicado, promovido. Caramba, fiquei sabendo hoje. Hoje, primeiro dia de Método CIS. Meu marido tá fazendo aqui. Pois é, você acredita? Tá acontecendo presencialmente em Belo Horizonte, né? Mas muitas cidades estão recebendo, assim como aqui em Brasília, na modalidade global, que é o quê? Ao vivo, transmissão ao vivo, a mesma experiência, tudo que acontece lá no presencial, lá em Belo Horizonte, acontece aqui, né? Em todas as cidades, então, mais conforto, menos pessoas, mais acesso. É incrível. E aí, o Paulo tava falando, né, das cidades, cumprimentando as cidades que estavam recebendo a transmissão do Método CIS, aí falou Patos de Minas. Eu falei, não, eu tô maluca. Patos de Minas, acredita? Ai, que coisa boa. Pois é. Boa noite, Dri, já voltou de viagem, amiga? Val, sejam bem-vindas. Vamos lá então, porque eu tô assim, no Método CIS, levando e buscando as crianças na escola, e cheguei agora sim, entrei correndo aqui e vim para nossa live. Então deixa eu respirar aqui junto com vocês e vai dar certo. Nosso 16º dia do nosso devocional Plenitude, 40 dias de live, 40 dias de reflexão, de aprofundamento, para irmos além em todas as áreas da nossa vida. E falamos sobre consciência, sobre identidade, sobre obediência, né? E estamos agora nos últimos 4 dias, hoje é o quarto dia de 6 dias, falando sobre o orgulho. O quanto o orgulho tem entrado na nossa vida e tem sido o grande causador de disfunções, de erros, de pecados, ele é o grande ladrão dos nossos sonhos e da nossa identidade. Deturpa a nossa consciência, age de forma ardilosa, nos enganando através do diálogo interno, afetando a nossa consciência, tirando a nossa consciência, trazendo confusão a respeito de nós mesmos, né? E ontem nós falamos a respeito dos outros, o quanto o orgulho faz a gente apontar o dedo na direção do outro e julgar e condenar, se escandalizar. Então, isso é um pouquinho de todos esses dias que nós estamos vivendo aqui. Quem perdeu, não perdeu, tá? Então, todos os 15 dias estão salvos. Eu vou deixar todas as lives salvas por enquanto. E não perdeu nada, né? Porque eu acredito que a gente recebe o que a gente precisa no dia, na hora que a gente precisa. Então, se você tá entrando aqui pela primeira vez hoje, sinta-se muito bem-vindos. E saiba que hoje Deus tem algo para te falar, né? Hoje. Então, vamos começar com a nossa oração? Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, que fala comigo. Te adoro, Deus, com profunda reverência, e eu peço-te perdão dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas, do meu vitimismo, da minha zona de conforto.
de tanto orgulho que a gente tem identificado aqui nessa jornada. Mas nos dê graças, Deus, nos dê graça, sabedoria, discernimento, luzes e inspirações para fazermos com fruto este tempo de oração e de amadurecimento da nossa fé e da nossa vida. Amém. Vamos lá. Horário alterado, depois vocês me falem, tá? O que foi esse horário de 8 horas para vocês? Foi melhor? Foi pior? Como é que tá? Tá bom? Então vamos lá. Hoje, 16º dia, o tema de hoje, sabe qual é? O orgulho de achar que venceu o orgulho. Camila, socorro! Então quer dizer que quando eu penso que eu tô avançando, quando eu penso que eu tô crescendo, quando eu penso que eu tô desenvolvendo, eu ainda corro o risco de errar e errar feio? É isso mesmo. É isso mesmo. O orgulho, ele age até quando a gente acha que já não tem mais orgulho. Olha que incrível. E aí, a gente vai comentar um trecho curtinho hoje de 1 Coríntios, né? Quando Paulo fala assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E não é verdade que a gente escuta tanto isso, né? Vigiai e orai para não entrardes em tentação, né? Vigiai, vigiai, vigiai e orai, porque o justo peca 7 vezes ao dia. E quem somos nós, né? Quem sou eu pra... Quem sou eu? Quer falar comigo? Não? Gente, deixa eu mostrar. Tem gente que não acredita em milagres. Eu vim só ver a live dela, ó. Tá vendo aí, ó? Que espetáculo ela. Ele ficou sabendo que eu tava fazendo live todos os dias. Ele falou: o quê? Só acredito vendo. Aí veio ver. O método funciona. Aproveita, gente. E milagres acontecem, tá vendo, gente? É assim. Até perdi o que eu tava falando aqui, perdi o raciocínio. Desculpem. Isso, né? Então, o justo peca até 7 vezes por dia. 7 vezes ao dia. O justo, o bom, o santo. Ele erra, ele escorrega. Quem somos nós, né? Quem sou eu? Quem é você para achar que já venceu a batalha? Que já venceu a batalha. E o que São Paulo está dizendo aqui, né? Cuidado que a gente tem que ter em nos mantermos vigilantes, né? E nos mantermos vigilantes. E ele vai usando como exemplo todo o povo escolhido para experimentar o poder sobrenatural de Deus em várias ocasiões. E é verdade, né? E é verdade. Quantos milagres Deus fez para a humanidade? Abriu mares, não é verdade? O alimento, enviou o alimento necessário. Ele não mandou cestos e mais cestos do maná de uma vez e tomem vocês que estoquem, vocês que administrem, vocês que... Não! Deus é tão misericordioso que Ele dá aquilo que a gente precisa a cada dia. Ele dá a conta certa, no momento certo. Ele dá a graça necessária quando vem a cruz, quando vem o desafio, quando vem a dificuldade. Era quando a fome apertava que Ele ia lá e mandava. Era na necessidade que Ele manda. É na necessidade que Ele manda. E Ele sabe, gente, muito antes de nós pedirmos. Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções, muito mais e melhor do que nós mesmos. Então, e aí, o que São Paulo está dizendo aqui? Que mesmo recebendo tantos milagres, mesmo recebendo tantos dons, tantos bens, né? Viram o Rio Jordão se abrir para as 12 tribos passarem. Não é verdade? Livrou seus inimigos, entregou seus inimigos em suas mãos.
várias e várias manifestações de aliança, de perdão, de misericórdia, de amor de Deus sobre a humanidade e para a humanidade. E o que eles fizeram? Mesmo assim, eles foram lamurientos, eles foram ingratos, eles foram desobedientes, se renderam à imoralidade. No fundo, eles foram o quê? Fala pra mim. Fala aí pra mim, o que eles foram? Orgulhosos. Orgulhosos. Extremamente orgulhosos, né? E sabendo disso, por que a gente acha que a gente tá imune do orgulho? Que loucura é essa de acharmos, né? Precisa ter muito orgulho, eu gosto de dizer assim, precisa ter muito orgulho para acreditar que nós não temos orgulho. Que nós não temos orgulho. E essa é a cilada do orgulho, né? A gente já falou aqui vários dias passados exatamente isso, sobre a cilada do orgulho. Quais foram os momentos que você se equivocou, que você caiu nessa cilada, que você escorregou feio por achar que tinha vencido o orgulho? Ou por achar que não tem orgulho? Ah, Camila, não, assim, eu até tinha orgulho e tal, né? Mas assim, coisa do meu passado, tá? Coisa do meu passado, porque assim, depois que eu me converti, ou depois que eu fiz aquele retiro, ou depois que eu passei por fazer mais tempo de oração, de dedicar o meu dia, de oferecer o meu dia, o meu trabalho a Deus, aí eu fui trabalhando o meu coração e me livrei do orgulho. Quando, o que São Paulo diz aqui? Se você julgar que tá firme, lembra, a queda vem. A queda vem. E esses dias atrás a gente falava exatamente sobre isso, né? Eu não vou achar aqui, eu não vou lembrar exatamente, mas que falava isso, né? O orgulho antecede a queda. O orgulho antecede a queda. Quando o orgulho começa a gritar, prepare-se, vai cair. Vai cair. E o orgulho, ele continua se manifestando mesmo na jornada. Esse é o tema de hoje. Que por mais que você tenha uma vida de oração, uma vida de piedade, uma vida de intimidade com Deus. E eu não tô dizendo que não vale nada, tá? Pelo contrário, vale muito. E é na graça que a gente precisa se manter firmes. Porque a gente precisa da graça de Deus para nos sustentarmos. Só a graça de Deus. Esse é o ponto. Só a graça de Deus que vai nos manter firmes, que vai nos livrar do orgulho, que vai conseguir trabalhar o nosso orgulho e nos fazendo cada vez mais humildes. Senhor, dai-me um coração manso e humilde como o seu. A gente precisa pedir isso todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Senhor, dai-me um coração manso como o seu. Um coração que não julga, um coração que não condena, um coração que não fala mal dos outros, que não carrega críticas interiores no seu coração. Um coração humilde que sabe pedir ajuda, que reconhece os próprios defeitos, as próprias limitações, que se mostra vulnerável. E essa é a verdade. Ai, Camila, então agora eu tenho que sair me abrindo? Não. Mas também que a gente não precisa estar num salto alto, num pedestal, dizendo que a nossa vida é perfeita, porque não é perfeita. Não é perfeita. E a gente já falou sobre isso, né? Sobre o apoucamento de alma, que não tem nada a ver com humildade. Humildade é a verdade. É reconhecer dons, talentos, essa identidade maravilhosa, fantástica, misericordiosa de filhos de Deus e assim nos portarmos. E assim conduzirmos a nossa vida dessa forma, nessa direção, com essa verdade. O orgulho, ele cega. O orgulho, ele mente. O orgulho engana. Ele rouba a dignidade do outro quando a gente está julgando, né? Quando a gente julga, quando a gente critica, quando a gente condena, quando a gente aponta o erro, a gente rouba a dignidade do outro. Não é verdade? E aí, o que a gente tem que se lembrar? Quando você achar que a batalha, que venceu a batalha, volta pro pó. Volta pro pó para você perceber que o orgulho já tá dominando a sua mente.
que o orgulho já tá tomando conta de você, da sua consciência. Porque se você acha que você já ganhou, que você já tá boa demais, ei, desce. Desce. Quando a gente começa a se achar porque agora eu dei um passo. Gente, e não é anular, tá? Não é anular, não é desvalorizar. Não, a gente tem sim que se manter nessa jornada de crescimento, nesse processo de transformação, tomando decisões diárias, com um novo posicionamento, querendo e desejando essa vida de santidade, um coração manso e humilde como o de Cristo. Agora, quando o orgulho gritar em você e dizer, já não sou mais orgulhosa, é nesse momento que o orgulho entrou na sua vida. Então, lembre-se que do pó você veio e para o pó voltarás. Filhos de Deus, mas viemos do pó e para o pó voltaremos. E essa é a verdade que a gente não pode deixar passar. Essa é a verdade que a gente não pode esquecer. Porque quando a gente esquece, é quando a gente abre as portas para o orgulho, para a soberba, para a arrogância, para a prepotência e várias outras manifestações do orgulho na nossa vida, não é verdade? Então, a gente precisa se manter nesse processo de transformação para sempre. Camila, quando que esgota? Nunca. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia que a soberba morre, né? O orgulho morre 7 dias depois da gente. O nosso orgulho tá na carne, tá alojado. Então, é sem parar, é até a morte. Buscarmos o quê? Camila, qual é esse processo de transformação? Que processo de transformação é esse? Né? A gente já falou muitas vezes, sempre uma consciência clara. Como que eu aprimoro a minha consciência? Me examinando todos os dias, percebendo, né, aquelas 3 perguntinhas de ouro. O que eu tô fazendo de bom? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu posso fazer melhor? Hoje, meu Deus, me mostra, antes de dormir, o que eu fiz de bom, Senhor? Porque humildade é a verdade. Eu preciso reconhecer aonde eu cresci, eu preciso reconhecer aonde eu avancei, né? Sem esperar retorno, tá? Porque olha só, olha aí o pulo do gato. Às vezes a gente tá já nesse processo, né? De transformação, de uma conversão mais profunda, de uma intimidade maior com Deus, e a gente começa a se achar, inclusive nesse quesito. Olá, meu marido nem reconhece agora que eu sou mais mansa, nem reconhece mais que eu sou mais submissa, mais amorosa, que eu tô servindo mais. Tá esperando retorno? Orgulho. Tá fazendo para mostrar para o outro? Orgulho. Tá fazendo para receber elogio, validação, aplausos? Orgulho. Se mantenha no oculto. Senhor, que eu desapareça e que só o Senhor brilhe. Essa tem que ser a nossa frase, né? A frase de uma pessoa que quer moer esse orgulho, que quer acabar com as manifestações dele na nossa vida. Senhor, que eu diminua, e só o Senhor cresça, só o Senhor brilhe, só o Senhor apareça. Que quando as pessoas olharem para mim e verem o meu mérito, verem meus dons, verem meus talentos, eles identifiquem a origem de tudo isso, que é o Senhor. Que é o Senhor. Porque é a Ti a glória, é a Ti a honra que eu devo, né? Então, todos os dias a gente precisa vigiar. Todos os dias, fazendo exame de consciência, nos examinando todos os dias, onde eu acertei, onde eu fui boa, o que eu fiz de bom, né? E eu ofereço isso para glorificar a Deus. O que eu fiz de ruim? Cara, eu peço perdão, eu me confesso, eu peço perdão para o outro, eu aprendo a perdoar o outro. Nesses 3 atos, confessar meus pecados, pedir perdão e perdoar, eu estou moendo o meu orgulho, eu estou colocando meu orgulho no lugar dele. Eu estou dominando esse orgulho. E esse propósito, esse desejo de todos os dias renovar
de começar, cara, eu errei, Senhor me perdoe, mas amanhã vai ser aí que eu vou avançar, vai ser nesse ponto que eu vou focar, eu vou sorrir mais. Se eu fui ríspida, se eu fui grosseira, eu vou sorrir mais, né? Se eu fiz fofoca, se eu falei dos outros, se eu critiquei, amanhã eu vou ser mais amorosa, mais carinhosa. Amanhã eu vou recompor, eu vou tentar recompor a fama do outro, retificar o meu erro. E aí cada um pense aqui de que forma, né? Então, a consciência, o arrependimento, não é verdade que a gente tem falado isso todos os dias? E esse desejo de mudança, esse é o processo de transformação. Esse é o processo que a gente precisa se manter. Isso que é vigiar e orar todos os dias, o tempo todo. Todos os dias a gente precisa vigiar os nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos. A gente precisa vigiar os nossos sentimentos, a qualidade dos nossos sentimentos. Ficou triste? Lembre-se, a tristeza é aliada do inimigo. Alguma coisa na sua vida está acontecendo, você está fazendo alguma coisa, escolhas e decisões, que é como se você estivesse andando de mãos dadas com o demônio. E é isso. Quem aqui já assistiu A Oficina do Diabo? Esse filme da Brasil Paralelo que saiu agora. Vocês assistiram? Fala pra mim. Bruna, Virgínia, Cláudia, vocês assistiram? Em algum dia aqui, né, eu comentei desse filme também. Tem muitos livros, tem muitos filmes, né? Aquele Nefários, acho que é Nefários, né? Ele retrata exatamente isso. O quanto o demônio, gente, eu super indico. Porque faz muito, se mostra muito exatamente essa artimanha do demônio para entrar no nosso coração, para entrar na nossa vida, ele sussurra, né? Ele sussurra aqui. Ele qual é a palavra, meu Deus? Ele estimula, né? Não é estimula, sugere. Ele sugere aqui, olha. E às vezes a gente acha que é um diálogo interno, às vezes a gente acha que é coisa da minha cabeça. Ei, não. Se isso tá te direcionando pro orgulho, pra mágoa, pro rancor, pra raiva, pro julgamento, pra crítica, saiba. Ou pra tristeza, né? Ou pra tristeza, se isso aqui vai te levar à tristeza, se esse pensamento tá te levando à tristeza, gerencia. Bugou. Gerencia seus sentimentos. Camila, como que eu gerencio meus sentimentos? Né? Incita isso, essa palavra, Lu, obrigada. Ele vai incitando aqui, né? Logo a primeira cena do filme da Oficina do Diabo é exatamente essa. Uma pessoa em desespero, sem esperança, né? Tomado ali por diálogos internos de que não é importante, de que não é amado. Isso aqui, suposições minhas, tá? Porque não sai, o personagem não fala o que ele tá pensando. Mas é nítido ali, né? Um sentimento de que não é amado, de que não é aceito, de que não é pertencente. Essas 3 necessidades intrínsecas do ser humano que todo mundo carrega dentro de si. E aí, talvez o peso da culpa, não é verdade? Enfim, ele ali em extremo desespero, o demônio só aproxima dele aqui, ó. Ele fala uma frase que muitas vezes chega pra gente como um diálogo interno, como muitas vezes chega pra gente como um pensamento, às vezes chega como um sentimento. E o cara vai lá e tira a própria vida. É isso mesmo. Tem o livro Cartas para um Diabo. Cartas do Diabo para o seu aprendiz, não é? Uma coisa assim. Fala a mesma coisa, né? Nefários, gente, é um filme que também vale muito a pena, né? Camila, por que, né, que a gente tem que achar que tudo é ação do demônio? Primeiro, errado, tá?
Eu tô dizendo aqui que existe o contexto sobrenatural. Existe a manifestação do demônio. E que se a gente não tá vigiando, se a gente não tá orando, se a gente não tá jejuando, se a gente não tá dominando o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente, a gente cai. A gente escorrega. Só precisa ter muito orgulho, lembrem-se disso. Precisa ter muito orgulho para acreditar que não vai cair, que não vai pecar. Não, imagina, tá dominado. Não tá nada dominado. Não tá nada dominado, né? Então, mas eu também não quero sobrenaturalizar tudo. Eu não tô dizendo aqui que os seus erros são a ação do demônio, porque aí também tem isso, né? A pessoa é tão orgulhosa que ela não assume a responsabilidade dela. Aí é fácil colocar a culpa no demônio, né? Ah, eu pequei porque o demônio me incitou. Porque o demônio... Não. Ei. O demônio existe, mas Deus é muito maior. E nós temos um pai que não perde batalhas. Então, a gente pode até ter tentações. Isso é real. Eu tô trazendo aqui que tem sim, né? E ele toma conta, e ele entra, e ele incita se você é fraco. Se você não tá em estado de graça, se você não se mantém na graça de Deus, se você não pede para Deus te manter firme, né? Se você não ora e não vigia, ele vai ter um campo muito favorável para ele atuar. Só que nem tudo é o demônio. E é isso que a gente tá falando aqui. Os nossos erros são... Vou falar em primeira pessoa, tá? Os meus erros são meus. Os meus erros são meus. A gula é minha responsabilidade. O meu descontrole irascivo é minha responsabilidade. A minha inveja é minha responsabilidade. A minha preguiça é minha responsabilidade. A minha arrogância é minha responsabilidade. Sou eu que não tô pedindo a graça de Deus. Sou eu que não tô lutando. Sou eu que não tô colocando todo o empenho, né, necessário para ser uma pessoa boa, justa, santa, correta, como eu tenho que ser, como eu nasci para ser, né? Então, vigiar nossos pensamentos, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, as nossas escolhas. Vigiar as nossas escolhas, vigiar as decisões que a gente toma. E lembrar que sempre vão existir coisas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser tratadas, que precisam ser amadurecidas, né? Na nossa vida espiritual é assim que acontece. Quando a gente vence um defeito, vem outro dominando, e aí outra vez vem outro, né? Se a gente olhar para a nossa história, quem tem uma história aqui de caminhada, né, dentro da igreja, vai perceber, caramba, olha só, antigamente custava tanto, né, tal coisa, e agora virou, né, graças a Deus, recebi graça, virou hábito, coloquei empenho, tiro de letra, agora é outra onda, né? Mas que a gente não esqueça que se a gente baixar a guarda, se a gente achar que já venceu, o orgulho vai entrar e vai tomar conta e vai voltar a conduzir a nossa vida. Orar e vigiar. Assim, aquele que julga está firme. Cuide-se para que não caia mais. E qual é o nosso exercício de hoje, Camila? É exatamente trazer a consciência. Aonde qual é a porta, qual é a brecha que eu tô deixando na minha vida para o orgulho dominar? São meus pensamentos? São os meus sentimentos? São as escolhas que eu tenho feito? Qual é o comportamento? Qual é o comportamento que tem manifestação do orgulho na minha vida? Quais são os sentimentos que estão alimentando? Sentimento alimenta, tá? Sentimento alimenta. Então, quais são os sentimentos que estão ali alimentando o meu orgulho? É a tristeza? É o vitimismo? É o sentimento de rejeição? Qual é? E considerando tudo o que a gente falou, qual é o aprendizado? Qual é o aprendizado que você tira hoje? Aonde que você estava escorregando?
Aonde é, olha só, isso que a gente precisa pensar, tá? Qual é a circunstância? Qual é o momento ou qual a pessoa que a gente achava que tinha vencido o orgulho? Que a gente já tinha vencido o orgulho e a gente tá caindo e a gente tá escorregando. Por achar que não tem mais orgulho, eita, que aí que o orgulho gritou. Qual é? Qual é? Qual é a ocasião? Qual é a circunstância? Né? Eita, que coisa linda! Deixa eu ver se ela tá aqui. Minha amiga, você tá inteira? Gente, sabe a minha amiga Paula, que eu tô pedindo orações e orações e orações? Tá aqui, ó. Tá aqui, em carne e osso, online, na nossa live. Que linda! Tá inteira, amiga? Fique inteira que a gente tá falando aqui do quanto que o orgulho é o que nos derruba. Viu? Que linda, que alegria. Amém. Glória a Deus que você tá viva. Ai, meu Deus. Pega daí, entra aí ao vivo. Entra daí ao vivo e fala como é que... Ah, que linda. Que bom. E nós todas estamos aqui com você, viu? Nós todas. Muitas e muitas lives pedindo oração por você. E todo mundo aqui já te conhece, amiga. Viu? No final a gente vai ter que... No final, assim, quando você já estiver em casa, a gente vai ter que fazer uma live assim, ó. Topa? Então, vamos lá. É isso, tá? Então, a gente vai... Hoje, o que a gente vai trazer de aprendizado, de exercício? Qual era a cilada que eu tava caindo? Qual era a cilada que eu tava caindo? Qual era a circunstância que eu já tava vivendo, achando que tava dominado, que eu tava abafando, que eu não tinha mais orgulho, porque afinal de contas, olha a minha vida de piedade, olha a minha intimidade com Deus, olha tantas coisas que eu vivo e pratico, né, pra me manter firme né? Olha o tanto que eu já avancei. Olha o tanto que eu já avancei. E aí eu não quero avançar aqui no horário, né? Mas o quanto é importante a gente ter consciência do nosso referencial. Não é porque um dia eu fui ruim, um dia eu fui pior, que hoje eu já tenho que dar por vencida, tá? Porque o orgulho, ele incita isso. Ele diz isso pra você, olha lá. Ou, olha lá como você era tão ruim, olha como você tá boa agora. Ou, olha lá como os outros são piores que você e como você é boa. Mentira, enganação. Você não é boa coisa nenhuma por causa dessa referência, não. E não é para essa referência que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para o nosso modelo de santidade, para o caminhar que ainda tem pela frente, pela jornada de crescimento que a gente ainda tem, do quanto somos capazes de todos os erros, de todos os horrores, de todos os pecados. E por isso eu preciso da graça e da misericórdia de Deus na minha vida. Não é verdade? E a referência, né? E a referência, que é o próprio Cristo. O quanto que eu tô me aproximando dele, essa é a minha referência. Essa é a minha referência, não são os outros, tá? Não são os outros. Porque quando eu já me comparo com o outro, já tô sendo orgulhosa. Eu já tô sendo orgulhosa. Então, anota aí, tá? Quais são as circunstâncias, quais foram os momentos ou quais pessoas que você achava que você já estava humilde, que você já estava abafando e você caiu. E você caiu. Quando você achava que já tinha dominado o orgulho, ele já estava te dominando mais uma vez. Esse é o nosso exercício de hoje. Qual é o aprendizado? E que decisão você toma hoje, sabendo disso tudo? Qual é o propósito, o bom ânimo que você renova hoje para continuar nessa jornada buscando humildade? Senhor, me dê um coração manso, me dê um coração humilde. Combinado? Vamos fazer nossa oração, então? Senhor, como eu preciso de Ti todos os dias da minha vida. Como eu preciso, Pai, da sua graça, da sua misericórdia, do seu olhar amorosíssimo por mim e pela minha vida. Me ensina, Deus, a sondar,
a sondar meu coração e entender sempre que existe nele qualquer coisa que não te agrada, para que eu possa me arrepender antes mesmo de errar. Clamo a ti por mais e mais consciência, para que eu não caia nas ciladas do orgulho e do diabo. Jesus, vem com o teu sangue que cura e que limpa, que sara, Deus, que sara todas as feridas da minha alma e do meu corpo, da minha mente, que ainda existem na minha alma, nas quais o orgulho encontra abrigo para existir. Senhor, dá-me a plena convicção do teu amor por mim, do teu perdão, do quanto eu sou uma filha amada e escolhida por ti, para que a minha certeza sobre o meu valor em ti e a minha identidade de filha sarem todas as memórias e dores do passado, e que as consequências delas em mim e no meu caráter sejam agradáveis a ti. Obrigada, Deus. Eu te amo, Pai, e te peço isso tudo e já te agradeço. Amém. Amém, amém, amém. Que legal, amiga. Só quando você estiver penteada. Combinado então, viu? Meninas, olha, amanhã de novo às 8 horas da noite, tá bom? Podemos combinar assim, nesses dias de método CIS, às 8 da noite? Eu espero vocês então amanhã, viu? Virgínia, Bruna, Lu, Paula, Cláudia. Boa noite, meninas. Fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um beijo.